Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez. Eu sou o professor Vitor Santos. Estamos aqui para comentar mais um crime da parte especial do Código Penal nesse nosso projeto que se intitula Código Penal Comentado. Já passamos aí dos 20 vídeos, né? E já comentamos muita coisa interessante. Se você realmente é um aluno que, né, engajou nesse projeto e assistiu a maioria dos vídeos, você pode ter certeza que você está na frente da grande maioria, de grande parte dos candidatos, porque a maioria dos candidatos que se preparam para concurso público, né, seja para concurso público, seja para exame da ordem, eles estudam apenas os crimes mais tradicionais, os crimes mais comuns. E se você chegou até aqui, né, se você está vendo, né, essa maratona de vídeos, eu lhe garanto que você está na frente da maioria dos candidatos. Então, nós optamos por começar comentando a parte especial do Código Penal e estamos trabalhando ainda o título 1, né? Ainda o título 1, crimes contra a pessoa, porque esse título realmente é enorme, né? Estamos no capítulo 6, né? Já enfrentamos os crimes contra a vida, lesões corporais, já falamos muita coisa importante sobre periclitação da vida e da saúde, já falamos sobre a rixa, já falamos sobre os crimes contra a honra e estamos trabalhando agora os crimes contra a liberdade individual, né? Na seção, no capítulo específico dos crimes contra a liberdade pessoal. No vídeo passado, o professor já comentou com vocês o crime do artigo 146, o crime de constrangimento legal, e agora eu vou comentar com vocês o crime do artigo 147, o crime de ameaça, tá? É um crime bem pequeno, né? Uma infração penal de menor potencial ofensivo, mas você se engana quando você acha que a ameaça não tem coisa importante para ser comentado, tá? Realmente tem muita coisa importante para extrair dentro desse crime tão pequeno, que é o crime de ameaça, o crime do artigo 147 do Código Penal, tá certo? Então, se você, né, acha esse tipo de conteúdo interessante, não esqueça de engajar com o professor, curtir, comentar, se inscrever, não tenha dúvida que ajuda muito o nosso trabalho. Vamos lá então, pessoal, eu vou ler o artigo na íntegra e vou fazer as observações necessárias. O artigo 147 traz uma redação bem curta, né, bem realmente sintética, que fala para nós o seguinte: ameaça, artigo 147, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A penazinha detenção de 1 a 6 meses ou multa, infração penal de menor potencial ofensivo, e somente se procede mediante representação. Ameaçar alguém de mal injusto e grave, tá? Por palavra, escrito, gesto, esse é o crime punido. Esse é o crime punido aqui no artigo 147, no crime de ameaça, né? Vamos deixar a conduta para depois, vamos começar falando sobre sujeito, consumação, tentativa, esse tipo de coisa. Professor, quem que pode praticar o crime de ameaça? Pela lógica, qualquer pessoa. No sujeito ativo, o crime é comum, tá? Qualquer um pode, né, pode praticar um crime de ameaça. Quem é professor que pode ser a vítima desse crime? No sujeito passivo, o crime também é comum, qualquer um pode ser vítima. O crime de ameaça ele só existe se praticado dolosamente, é impossível a ameaça culposa, tá certo? E o crime de ameaça, ele admite a forma tentada. O crime de ameaça admite sim a forma tentada, se ele for praticado nas formas escrita ou na forma gestual, tá? Na forma verbal não dá para ter tentativa de ameaça. Ou você profere a ameaça ou não profere. Mas na forma escrita e na forma gestual é possível sim ter o crime de ameaça, tá? A tentativa do crime de ameaça. Se algum dia alguém perguntar: candidato, existe tentativa de ameaça? É difícil visualizar no mundo real, né? No dia a dia forense. Mas é perfeitamente possível. Alguém manda uma carta ameaçando uma pessoa, né? E a polícia intercepta a carta e rasga antes que a própria vítima ameaçada veja. Seria uma tentativa de ameaça. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do sujeito que pretendia ameaçar. Agora sim, vamos começar a falar da conduta. O núcleo do crime de ameaça é ameaçar mesmo, tá? Ameaçar, segundo o professor Kleber Masson, significa intimidar. Ameaça significa amedrontar, tá? O crime de ameaça, não esqueça, ele é um crime contra a liberdade pessoal, né? É um crime contra a liberdade pessoal. Aqui no tocante é o sossego. Aqui no tocante é a paz de espírito da pessoa, né? É aquele sujeito, infelizmente, o crime de ameaça, ele acontece muito dentro de relações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou já falar como é que fica a situação disso dentro da Lei Maria da Penha. Infelizmente, o crime de ameaça acontece muito nesses casos, né? Nesses moldes. O sujeito acabou de terminar um relacionamento, e é muito comum, né? O passional, o agressor, ele não aceita o término, né? E ele começa a ameaçar a ex-esposa. Se eu te ver na rua com um homem, eu vou te matar. Meu amigo, olha que negócio complicado, né? Como é que fica a liberdade pessoal dessa moça? O sossego, a paz de espírito, a tranquilidade. Então é isso que o crime de ameaça tenta proteger. O núcleo ameaçar não é um núcleo muito comum no direito penal, né? Não lembro de muitos crimes que tem o núcleo ameaçar. Ameaçar significa intimidar. Ameaçar significa amedrontar. A próxima vez que
você fizer isso, eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou te perseguir, sequestrar os teus filhos, eu vou estuprar tua filha. São casos clássicos do crime de ameaça, tá certo? Atacam, né, atentam contra a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade da pessoa. É isso que significa ameaçar. O crime de ameaça, pessoal, ele é um crime de forma livre. Ele é um verdadeiro crime de forma livre. Ele pode se consumar por gestos, tá? Por gestos. O sujeito às vezes não profere palavras, mas ele pratica gestos, né? Simboliza no cortar um pescoço, dar um tiro na pessoa, esfaquear alguém. O crime pode acontecer, né, através de gestos, tá? O crime pode acontecer através de escritos, e diga-se de passagem, hoje isso é muito comum através das redes sociais, ameaçar pelo Instagram, ameaçar pelo WhatsApp, responder um comentário, se eu te pegar na rua eu vou te quebrar. São casos clássicos de ameaça praticado na forma escrita, e obviamente o crime de ameaça pode acontecer também na forma verbal, né? Na forma verbal, né, quando o sujeito, ele verbalmente, ele oralmente, acaba ali ameaçando, intimidando, amedrontando a pessoa, tá certo? Então o crime de ameaça é basicamente isso, tá? O crime de ameaça é basicamente isso, um crime de forma livre, que pode acontecer de maneira gestual, escrita ou de maneira verbal. O crime de ameaça existe quando você, obviamente, ameaçar a pessoa de um mal injusto e grave, tá? Injusto e grave. O professor Kleber Masson, ele tem alguns temas bem pontuais a respeito do crime de ameaça, que envolvem, aqui no Ceará nós costumamos de rogar praga, né? Nós costumamos de rogar praga. Ele chama isso de esconjuro, né? O crime de ameaça, ele pelo menos em tese, não existe quando a pessoa simplesmente roga praga e dá como exemplos, vá para o inferno, ou, né, vá para o raio que o parta, né? Quando você diz vá para o inferno, ele está me ameaçando? Não, porque ele não tem condição, ele não tem poder para me mandar para o inferno, né? Mas existe uma pequena exceção, né? É quando os sujeitos, né, ativo e o sujeito passivo são pessoas realmente muito supersticiosas, são pessoas muito religiosas, como por exemplo, vou colocar uma macumba em você, vou colocar um encosto em você, e aquela pessoa realmente acredita nisso e perde a sua paz de espírito, seu sossego, eu posso voltar a ter ameaça. Mas pelo menos em regra, na praga, né, rogar praga, o esconjuro, ele não caracterizaria o crime de ameaça não, porque aquela pessoa não tem aquele poder, né? Aquela pessoa não tem aquele poder, salvo situações extremas em que os próprios envolvidos são pessoas realmente muito supersticiosas, tá? Então, isso é o que nos ensina a leitura do livro do professor Kleber Masson. Pessoal, o crime de ameaça é uma infração penal de menor potencial ofensivo, tá certo? Cabendo qualquer medida do juizado, composição de danos civis, transação penal e sursi, e o crime somente se precede mediante representação, tá? O crime de ameaça, ele realmente somente se precede mediante representação. Professor, e dentro da Lei Maria da Penha? Continua do mesmo jeito. O marido que ameaça a esposa no contexto da violência doméstica e familiar, a moça também teria que representar, tá? É impossível uma ação penal, por exemplo, por ameaça de ofício, antes que a vítima tivesse representado. Inclusive, dentro da Lei Maria da Penha, a vítima tem que representar, tá certo, pessoal? Crime bem tranquilo, o crime do artigo 147, ele costuma bastante ser cobrado em prova de concurso, não tem forma qualificada, não tem causa de aumento de pena, é um crime em síntese bem tranquilo. Vou ficando por aqui. Eu venho no próximo bloco para trabalhar com vocês o crime de sequestro e cárcere privado. Não deixe passar em branco nenhum desses vídeos que o professor está trabalhando com vocês. Já vi candidato dizendo que assiste um vídeo, aí vê que o outro é sobre um artigo não tão importante, na cabeça dele, né, porque é importante, e acaba pulando, tá? Se você começou esse projeto, assiste todos os vídeos, assista todos, é de graça, tá? Eu vou colocar no YouTube, não tenho data para tirar, tá? Só vou tirar quando eu for atualizar e gravar novos. Assista, é de graça, tá certo? Não deixe passar, especialmente esses tópicos que envolvem crimes mais específicos, que o aluno não costuma ver com tanta frequência na turma regular. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, em próximos vídeos, sobre tráfico de pessoas, sobre redução à condição análoga de escravo. Não pode deixar isso passar. Crime de ameaça acabou, né? Encerramos. Eu volto no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!